Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Uma boa noite para você, uma boa noite para toda a sua família. Com alegria, nós nos reunimos novamente nesta noite para poder ler e meditar e aprender um pouco mais da santa palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando o livro do Atos dos Apóstolos, hoje capítulo de número 9. Nós já conversamos a semana passada sobre a conversão de Saulo e hoje nós vamos ainda dar sequência, nesse capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10, onde a gente vai ver o momento em que Saulo recebe aí uma visita muito especial e a transformação, o que vai acontecer com sua vida a partir deste momento. Vamos abrir então em Atos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10, a visita de Ananias. E nos diz assim o texto: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, graças te damos por este tempo precioso diante da tua santa palavra. Ó Deus, nós nos prostramos humildemente diante da tua santa presença, ó Pai, presença poderosa, e clamamos de ti misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, ó Pai, e que por meio do teu Espírito Santo a tua palavra possa adentrar no mais profundo do nosso ser, possa, Senhor, chegar na nossa mente, no nosso coração e fincar raízes profundas, para que essa palavra no tempo certo cresça pela tua graça e dê fruto para o louvor da tua glória. Fala conosco, ensina-nos, orienta-nos, abra, Senhor, os nossos olhos, assim, ó Deus, como o Senhor fez com Saulo, que caíram dos seus olhos como que escamas, e abrindo-lhe a visão, que o Senhor possa, Senhor, tirar toda a escama dos nossos olhos e do nosso entendimento. Abre a nossa visão, nos dê sabedoria para que possamos entender, aprender e praticar a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, toma a minha vida nas tuas mãos, eu clamo a tua misericórdia e oro com coração grato no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Perceba que esse texto nos traz, assim, lições preciosíssimas. A gente traz à nossa memória um pouquinho do que nós vimos na semana passada, no momento em que Saulo, então, vai ter ali o seu momento muito precioso
com Jesus no caminho de Damasco. Então, trazendo a nossa memória, a gente começa o capítulo 9, né? Ele inspirando ameaça. Saulo queria destruir o povo cristão. Ele, né, chama eles de os do caminho. Ele vai querer ali acabar com todos aqueles que anunciam Jesus Cristo. E Paulo faz isso com muito afinco, com muita determinação, mas ao mesmo tempo com muita raiva. Ele tinha ódio, ele queria destruir os cristãos, as cristãs, porque na visão de Paulo ele entendia que que esse novo ensino, essa nova doutrina, né, o cristianismo, era contrário à lei de Moisés. Então ele estava ali exercendo o seu zelo pela lei. Então, em nome da lei, em nome dos profetas, ele achava que ele estava fazendo o que era certo. Então ele vai com afinco tentar destruir, perseguir e destruir os discípulos. E os discípulos, né, que se reuniam nas sinagogas, né, se reuniam para orar, para cantar louvores, para anunciar Jesus, começaram então a ter que fugir. E nessas fugas, né, então, possivelmente alguns aí foram para Damasco, para todos os outros lugares, e Paulo então resolve ir para Damasco. Na estrada, ele vai ter uma visão de uma luz muito forte. Ele vai cair no chão, não sabemos se ele estava em cima do cavalo ou não, mas ele cai no chão, e aí ele fica cego, e também ele fica, né, as pessoas que estavam com ele ouviram a voz de Jesus, mas não viram nada, e aí ele se levanta e a partir daí então ele começa a ser guiado, né, alguém pega pela sua mão, leva até a cidade de Damasco, e lá na cidade de Damasco, então, ele chega na casa de Judas e ele vai ficar, então, hospedado nessa casa, né? Então, Deus não chamou um apóstolo, ele ainda não era apóstolo, mas ele era um leigo, ele era uma pessoa simples, e a partir daí, então, ele vai ter a sua vida, né, de apóstolo, porque tem o seu encontro com Jesus. E aí nós vamos ver hoje a participação especial deste discípulo chamado Ananias, né? Ananias, ele era um homem também de oração, ele era um homem que servia a Deus. Nós não temos aqui outros relatos, maiores detalhes sobre a vida de Ananias, mas o texto diz para nós assim que havia um discípulo chamado Ananias. O que nós podemos perceber do texto bíblico? Que Ananias, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha uma vida de compromisso para com o evangelho, ele era um homem de oração, e por ser um homem de oração, o texto diz para nós que ele estava ali então diante do Senhor, né? Ele teve uma visão. De repente, Ananias tem uma visão, Deus se mostra para ele, né? Jesus se mostra para ele e vai chamar, né, Ananias, e ele vai responder algo muito interessante: eis-me aqui, Senhor. Particularmente, sempre me chamou muito a atenção o fato de Ananias ser este homem de oração, este discípulo que anunciava o evangelho com intrepidez, com autoridade, com responsabilidade, né, de forma ali muito comprometida com o evangelho de Jesus, um homem a quem Jesus se revela, né, e quem vê, né, através de uma visão, ele consegue, né, ver aquilo que Deus estava trabalhando nessa vida. E ele diz, quando Jesus o chama, né, quando ele ouve a voz do Senhor, ele vai dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor. E aqui me chama a atenção porque muitas vezes nós vemos hoje cristãos e cristãs dizendo exatamente isso: eis-me aqui, Senhor, né? A gente até cita o profeta Isaías, que vai dizer: envia-me a mim, eu quero ser enviada, eu quero ser enviado, eu quero ser instrumento nas suas mãos, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Mas a gente às vezes esbarra na obra, no agir de Deus, porque nem sempre a obra de Deus estará ou trará para nós satisfação pessoal. Nem sempre a obra de Deus é fazer a nossa vontade. E às vezes a gente dá uma esbarrada, né, naquilo que Deus está mandando a gente fazer, porque nós entendemos que fazer a obra de Deus é fazer aquilo que a gente gosta de fazer. E geralmente às vezes é bom a gente falar de Jesus, é bom anunciar o evangelho, mas às vezes nós precisamos falar de Jesus para pessoas
com as quais a gente nem tem tanta afinidade assim. Às vezes nós temos que falar de Jesus para pessoas que nos machucaram, que nos magoaram, que entristeceram pessoas queridas, que fizeram um mal, e aí a gente já, para aí, Jesus, aí você já, né, aí já não dá muito para mim, porque eu quero fazer a sua obra, mas eu quero fazer aquilo que me agrada. E aí nós precisamos refletir, porque o chamado de Deus não é para fazer aquilo que nos agrada, mas é para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, se a gente pensar aqui a situação de Ananias, e eu gosto muito de refletir aqui na postura de Ananias, um homem que tinha intimidade com Deus, mas quando Jesus fala assim, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua obra, Senhor, mas quando Deus fala para ele qual era a obra que ele tinha que dizer, ele fala, não, pera aí, Senhor, veja bem, será que o senhor não está equivocado, né? Porque tem aqui, eu já ouvi muitas pessoas falarem desse Saulo. Eu já ouvi muita gente falar que ele é mau, ele tá matando, ele tá perseguindo, ele tá prendendo, ele quer destruir o teu povo. E como assim o senhor quer que eu vá lá falar do Senhor e orar por ele? E aí, meu irmão e minha irmã, nós precisamos refletir que ainda hoje há pessoas malvadas neste mundo, há pessoas terríveis neste mundo. Mas o nosso papel enquanto cristãos e cristãs não é o julgamento e não e nem ainda pior ainda não é a condenação. Não cabe a nós o julgar, não cabe a nós o sentenciar, não cabe a nós o condenar. Cabe a nós orar, cabe a nós falar de Jesus. Mas aquela pessoa é terrível, não é problema nosso, porque quando Deus quer, Ele faz a obra e a nós nos cabe ser instrumentos nas mãos desse Deus. Então, quando a gente olha para Saulo, um homem terrível, o que os cristãos naturalmente poderiam querer? O que as cristãs naturalmente poderiam desejar? Que ele caia do cavalo, do camelo, ou simplesmente caia e ali ele fique, né, não levante nunca mais, porque é uma pessoa ruim dessa, a gente não quer por perto. Esse seria um sentimento natural, humano. Mas nós somos chamados e chamadas para deixar que a vontade de Deus sobressaia na nossa vida. E a vontade de Deus é que nenhum se perca, é que nenhuma pessoa se perca. A vontade de Deus é a salvação. A gente lembra de Jesus dizendo isso, né? A minha vontade é fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ninguém se perca, mas que todos e todas alcancem a salvação. Talvez aqui a gente pudesse pensar hoje, se você fosse avaliar hoje, qual é a pessoa da nossa época, né? Não precisa ser alguém aí muito próximo a você, mas talvez alguém de algum expoente na nossa sociedade, né? Alguém que se destaca na nossa sociedade. Quem é a pessoa que você pensa, essa pessoa não merece? Talvez alguém que tenha feito mal a uma criança, né? Hoje a gente tem muitos abusadores, pessoas assim que exploram crianças, exploram adolescentes, violência contra a mulher. A gente tem tantas pessoas terríveis nesse mundo, e se nós fôssemos pensar quem é a pessoa que menos merece, no nosso ponto de vista, esse amor de Deus? E aí, o desafio que a palavra de Deus nos traz é que o nosso compromisso ético, cristão, é um compromisso que nos leva, ou pelo menos deveria nos levar a orar pela vida dessa pessoa. E aí, meu irmão e minha irmã, eu fico pensando assim, às vezes a pessoa nem é nossa inimiga tão terrível assim, ela nem cometeu atos tão terríveis assim, e a gente às vezes tem dificuldade de orar. Às vezes tem dificuldade de orar por um irmão, uma irmã da igreja, às vezes tem dificuldade de orar por um familiar, às vezes tem dificuldade de orar por um colega ou uma colega de trabalho, às vezes tem dificuldade de orar pelo vizinho, pela vizinha. Meu irmão e minha irmã, Deus nos chamou para sermos homens e mulheres de oração. Quando a gente olha para a história da conversão de Saulo, aqui ainda ele é chamado de Saulo, mas daqui a pouquinho vocês vão ver nos próximos capítulos que a gente já vai começar a chamar ele de Paulo, né? Que era o outro nome, mas e aí a gente vai entender depois o porquê dessa mudança, mas agora perceba que quando Saulo ele tem esse encontro com Jesus, ele vai fazer duas coisas muito interessantes
ele vai orar e ele vai jejuar. Perceba que uma pessoa que é convertida a Jesus, ela tem que estar acompanhada de uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de jejum, uma vida de leitura bíblica. Não dá para abrir mão dessa forma de ser cristão, dessa forma de ser cristã. Saulo, ele vai para casa, o texto diz para nós que ele foi carregado pela mão, durante 3 dias ele não comeu nada, ele não bebeu nada, ele estava em jejum. E o texto de hoje diz para nós que ele estava em oração, e ele estava jejuando e orando, e ele mesmo vai ter uma visão. O texto mostra para nós, né? Quando Deus fala com Ananias, né? Quando o Senhor fala com Ananias, ele vai responder assim: poxa, né, eu tenho ouvido tanto falar desse homem, né, mas ele vai dizer, a palavra fala para ele no versículo 11 assim, ó, ele está orando, no versículo 11, você vai lá nessa casa, procura por Saulo chamado de Tarso, pois ele está orando. Então, o próprio Paulo, que acabou de ter a sua experiência, já está tendo ali uma experiência de oração. E na sua experiência de oração, ele vai ter uma visão, olha lá. E viu entrar um homem chamado Ananias. Quer dizer, a visão que Paulo tem não é só da entrada de Ananias, mas é o nome de Ananias foi revelado para ele. Olha, vai entrar aqui um homem, entra ali um homem chamado Ananias. E o que Ananias faria por ele? Colocaria sobre ele as mãos, imporia as mãos sobre ele, né? Estaria impondo as mãos sobre ele, e ao impor as mãos sobre eles, ele iria recuperar a visão. Então Paulo já tinha tido ali uma revelação daquilo que aconteceria com ele a partir do momento em que Ananias chegasse até a casa onde ele estava. É interessante que o nome Ananias significa assim, Deus é gracioso, né? Deus é misericordioso. Então, é uma demonstração do amor e da graça de Deus sobre a vida de Saulo, né? E aí o texto continua dizendo assim, que a resposta de Ananias fala assim, mas Senhor, né? Ele faz tanto mal, né? Fez tanta coisa ruim, tem perseguido, tá matando, tá destruindo. É mais ou menos assim, o senhor tem certeza, né? Que é isso que o senhor quer, né? E às vezes nós temos agido assim como Ananias. Deus nos manda fazer uma obra, nos manda fazer uma missão, nos manda orar por alguém, nos manda compartilhar a palavra, testemunhar, e a gente fala assim, mas para tal pessoa, né, não quero nem chegar perto dessa pessoa, uma pessoa ruim, não gosto, não quero. E nós nos esquecemos que nós somos também como Paulo, ou como Saulo, instrumento nas mãos do Senhor. Porque olha a resposta, né, que Deus dá para Ananias, é uma resposta assim maravilhosa, uma resposta carregada de amor e de misericórdia. É uma resposta de um Deus que está dizendo assim, olha, eu não estou olhando para aquilo que ele era, para aquilo que ele sabia fazer, mas eu estou olhando ali para o potencial que há nessa vida. E aí a resposta é vai, no versículo 15, né? Vai sim, Ananias, vai lá orar por ele sim. Não importa o que ele fez até agora, porque agora é um novo momento, agora é uma nova situação, né? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Que coisa linda que é esse texto, né? Ele é um instrumento escolhido para quê? Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então perceba, meu irmão e minha irmã, que o chamado de Deus sobre a vida de Saulo é para algo grandioso que estava por acontecer, né? A vontade de Deus, frequentemente, ela nos surpreende, né? Ele é um instrumento escolhido para mim. Essas palavras, elas nos lembram que Deus nos transforma para usar a nossa vida na missão. Talvez se a gente olhasse para a nossa própria vida uns anos atrás, a gente pudesse falar, nossa, jamais, né, que fulano ou fulana serviria a esse Deus. Mas não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Deus chama quem Ele quer e Deus age poderosamente na vida das pessoas, independente das suas questões e dos seus erros, né? Aqui o texto faz a menção aos gentios, né? Ou seja, aos judeus aos judeus e aos helenistas, né? Como a gente já viu em estudos anteriores, que eram os judeus de fala grega, né? E enfatiza a natureza
universal do evangelho e da vocação missionária de Saulo. Então, Saulo agora está muito claro que ele não vai ficar só ali falando aos judeus, mas ele vai para outros lugares, para outras cidades, como a gente vai ver no decorrer do texto. Por isso, Saulo ele vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios, não só do povo judeu, mas de todas, né, de todo o povo, né? Que não eram considerados ainda povo de Deus, mas Saulo vai ser ali um instrumento poderoso, né, para testemunhar perante gentios e perante os reis. A gente vai ver mais para frente, né, quando ele chega diante do rei, né, e vai dar todo o seu testemunho lá para ele, ainda no livro de Atos, né. Então ele começa a cumprir o seu papel de anunciar o evangelho. Primeiro, o missionário Ananias foi chamado, preparado e convencido por Deus, tá certo? E assim obedeceu ao Senhor e reconheceu Saulo como irmão. Depois, o novo convertido recebeu a plenitude do Espírito Santo e foi batizado de uma vez. Então, olha que interessante. Ananias, então, a outra fala que Deus dá para Ananias é assim, Saulo, né, no versículo 16, eu vou mostrar para Saulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí a gente vai depois ver toda a história, né, de Saulo, né, de Paulo, quanto que ele vai sofrer pelo nome de Cristo, por amor ao nome de Cristo, né? Então Ananias foi, ele entra na casa, ele impõe as mãos sobre o Saulo, né? O Saulo, então, vamos lembrar, ele estava jejuando, ele estava orando. Na sua oração, ele tem uma visão de um homem, que é o próprio Ananias, que vem e põe as mãos sobre ele. Aí agora Ananias chega, entra na casa, impõe as mãos sobre ele, fala que foi o próprio Jesus que o mandou ali, aquele que havia aparecido no caminho, e enviou para que ele recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então perceba aqui, ó, passo a passo daquilo que Deus está fazendo na obra de Saulo, né? Então primeiro ele vai cair, né? Ele vai cair de si, vai cair do seu orgulho, vai cair da sua soberba, né? Da sua superioridade, ele vai ao chão, nesse lugar de humildade, de humilhação, ele vai ao chão, ele vai perder a sua visão, vai ficar totalmente dependente de alguém que o guie, que o segure pela mão e o leve em segurança até a casa de Judas, onde ele vai ficar. Ali então ele vai se quebrantar diante do Senhor, ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai ter uma visão de Ananias chegando. Quando Ananias chega, Ananias então vai impor sobre ele as mãos para que duas coisas aconteçam ali especificamente. O texto é muito claro para nós, né? Para primeiro que ele recupere a vista, para que ele abra os seus olhos, para que ele veja novamente. E aqui a gente vê um aspecto de uma cura física que está acontecendo na vida de Saulo. Mas em seguida o texto nos diz, e fique cheio do Espírito Santo. A gente vê aqui um aspecto espiritual da graça de Deus sobre a vida de Saulo, né? E o texto nos diz, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e ele tornou a ver. Então ali é aberto os olhos de Saulo e eu tenho certeza que o seu olhar agora, a sua visão vai ser completamente diferente, né? Vai no mínimo vai ser cheia de amor. E todo aquele ódio com o qual ele olhava para os cristãos e cristãs, agora vai ser transformado, ele vai passar a olhar o povo de Deus com um olhar de amor, com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, e não só o povo de Deus, mas os outros povos também, tanto que ele vai em vários lugares para anunciar a salvação, porque o seu olhar foi aberto, né? Talvez as escamas aí fosse, a gente poderia dizer assim, ó, como se fosse o ódio cegando, né? Como a gente já ouviu essa expressão, o ódio cega. As pessoas quando estão com ódio, elas ficam cegas por aquele ódio. E aqui é como se essa escama, né, que cegava Saulo, ela cai. E agora ele tem os seus olhos abertos, né? A gente tem um novo olhar, um olhar de amor, um olhar de graça, um olhar de misericórdia, um olhar de perdão, um olhar que tem o desejo de anunciar salvação para todas as pessoas, né? O apóstolo dos gentios.
Então caem as escamas dos olhos, ele torna a ver. Em seguida, o que acontece? Ele se levanta e ele é batizado. Então, ele está cheio do Espírito Santo, ele está enxergando com um novo olhar, um olhar de amor, e agora ele vai ser batizado, ou seja, ele vai ser acolhido no meio da comunidade. Agora ele faz parte da igreja do Senhor Jesus. Então o batismo, ele tem essa simbologia, né? Ele não é o batismo que salva, mas é o batismo que acolhe. A partir desse momento, Paulo faz parte da comunidade cristã, né? E é interessante também que quando o Ananias chega ali na casa, né, ele chama ele de irmão. O mesmo Ananias que não queria, né, ir, mas agora, ó, no versículo de número 17, né, Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Ou seja, se Deus mandou, não somos nós que vamos ficar aqui criticando, ou condenando, ou reclamando, né? Mas se Deus mandou, então Ele está junto comigo, nós estamos no mesmo propósito. Então, a partir desse momento, Ananias vai lá e fala, Saulo, meu irmão, estamos na mesma direção, estamos no mesmo caminho, que é seguindo a Jesus. Então, você é meu irmão, estamos, né, na mesma direção. Tem um cântico da igreja de alguns anos atrás que diz assim, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão e o meu irmão serás, né? Então, nós estamos seguindo a Jesus Cristo, servimos ao mesmo Senhor, fazemos parte, né, da grande família de Deus, então somos irmãos e irmãs, né? Então, Ananias chama Saulo de irmão, impõe as mãos sobre ele, Paulo fica cheio do Espírito Santo, a sua vista é recuperada, né? Ele torna a ver e em seguida ele é batizado, passa a fazer parte da comunidade de fé, passa a fazer parte da igreja do Senhor Jesus. E depois de ter se alimentado, ele sentiu-se fortalecido. E aí ele fica lá em Damasco mais uns dias com os discípulos, um tempo aí de aprendizagem, né? Então, Saulo, ele conhecia as escrituras, mas agora ele vai conhecer a escritura a partir da experiência com Jesus. Então, não adianta conhecer a palavra e não viver essa palavra em amor. Por isso que Saulo, agora que já conhecia as escrituras, agora ele vai conhecer o Deus das escrituras, o Senhor, né, que o texto bíblico apresentava para ele, vai saber quem é esse Deus, né? E a partir desse momento a sua vida, então, será uma vida transformada, é já uma vida transformada, e ele vai viver alcançando e transformando outras vidas. Meu irmão e minha irmã, que você se deixe ser esse instrumento precioso nas mãos do Senhor. Eu creio que assim como Ananias teve as suas dificuldades, às vezes nós temos as nossas dificuldades também, mas nós podemos conversar com o Senhor e falar, Senhor, eu não estou entendendo direito esse propósito, mas eu quero me colocar diante do Senhor, me mostra, Senhor, né? Me orienta, Senhor, para que eu faça a Tua vontade, porque a Tua vontade é soberana. Eu quero, Senhor, assim como Saulo, ser um instrumento precioso nas Tuas mãos. Que essa seja a nossa oração, como igreja, como povo de Cristo. Ser como Ananias, né, de ter uma vida consagrada, dizer, eis-me aqui, Senhor, mas realmente fazer aquilo que Deus está nos mandando e ser como Saulo, né, um instrumento nas mãos do Senhor, né, ter um tempo de quebrantamento, ter um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de ser cheio do Espírito Santo, o tempo do batismo, mas agora também nós vamos ver o tempo do serviço, que nós possamos servir a esse Deus com alegria. Meu irmão e minha irmã, que você seja um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós te damos graças mais uma vez pela alegria, privilégio que temos de poder estudar um pouco mais a Tua Palavra. Clamamos ao Teu Espírito Santo que o Senhor continue falando conosco, continue, Deus, ministrando sobre as nossas vidas a cada dia. Nos ajude, ó Pai, a ter essa vida de comunhão contigo, de conhecer a Tua Palavra, não apenas de forma intelectual, mas, ó Deus, que ela possa entrar no nosso coração, entrar no profundo do nosso ser e que possamos Te conhecer de forma espiritual, de forma sobrenatural, de estarmos em comunhão íntima contigo, ó Pai, e poder, ó Deus, ser obedientes à voz do Senhor.
Deus, em nome de Jesus, toma a vida da tua igreja, abençoe cada lar, abençoe cada família. Senhor, neste tempo de pandemia que vivemos, que a tua graça nos sustente, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a te buscarmos, a estarmos em comunhão contigo, a não julgarmos, a não condenarmos, ó Pai, porque não é este o teu propósito, mas que possamos ter uma voz de fé, de esperança, de alegria, de salvação, de amor, de perdão, que possamos, ó Deus, anunciar a tua palavra conforme, ó Deus, ela mesma nos orienta. Continue caminhando com a tua igreja, abençoe todo o seu povo e, ó Deus, nos dê a graça de sermos praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe, guarde a sua vida, o seu lar e toda a sua família. Tenha uma excelente semana.